O Anderson Torres, que é o ministro da Justiça do Bolsonaro, foi ministro da Justiça do Bolsonaro, está solto. Então agora o Jair, rapaz, pode respirar aliviado. O Poder Judiciário determinou agora a soltura do ministro Anderson Torres. Maravilha! O Anderson Torres, vocês sabem, né? Foi ministro da Justiça do Bolsonaro. É um cargo muito importante, cara, porque o cara tem sob ele, entre outras estruturas, a Polícia Federal. Aí você lembra do Bolsonaro, numa reunião de governo, dizendo assim: eu não vou esperar ministro da Justiça nenhum. Falou isso, em foder meus filhos, né? Se precisar, troca o ministro, troca delegado da Polícia Federal na ponta da linha. E aí o Bolsonaro fez isso. E o cara que ele achou para manter essas polícias bem quietinhas foi o Anderson Torres, né? Se você olhar para as notícias dos últimos anos, eu creio que você vai pintar um retrato parecido com o que eu estou pintando aqui para você, né? Eu acho que é por aí, sabe? Tentando resumir a história, né? E o Anderson Torres, para além de, digamos, cuidar dos filhos do Bolsonaro, recebeu outras atribuições. Ele estava envolvido na tentativa de golpe, que agora a gente sabe que existiu e deve ser chamada dessa forma, né? Golpe militar, muito militar no meio. Então o cara foi preso porque tinha o plano do golpe, tinha cartilha do golpe, caderno do golpe, o livro do golpe, o roteiro do golpe na casa dele. Minuta. Minuta do golpe, rapaz. Estava na casa dele. Aí foi preso, estava deprimido, caiu em outras desgraças, porque começaram a investigar sério o cara, acharam tudo quanto é BO, de coisa simples até, às vezes coisa rampeira, tipo tráfico de aves. Cometeu tráfico de aves, colocou a mãe no meio, daí a família brigou. Então, tava terrível. Aí havia o medo do cara virar X9, não aguenta a prisão, vai virar X9 porque quer fazer um acordo, quer facilitar a própria vida. Agora o cara tá solto, baixa a pressão para ele virar X9, entendeu? Por isso que o Bolsonaro pode respirar um pouco mais aliviado nesse caso, né? Vamos ver como é que a notícia da soltura do Anderson Torres chega na Câmara dos Deputados, porque os bolsonaristas comemoraram, doutor. Viável. O Poder Judiciário determinou agora a soltura do ministro Anderson Torres. Maravilha! Maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Bom, eu acho que depois dessa eu quero ouvir até o que o nosso querido amigo Paulo Figueiredo tem a dizer. Passar a palavra para o nosso querido jornalista tão amado. Tá bom. Que maravilha, que maravilha. A soltura do Anderson Torres ocorre, afasta a possibilidade dele virar X9, né? E alguém tinha previsto isso, viu? O Josias, do UOL. Esse mérito a gente tem que dar, esse reconhecimento a gente tem que fazer. Quando todo mundo estava conduzindo a opinião pública a ter expectativa desse cara virar X9, foi o Josias que falou assim, ó, é improvável que isso aconteça antes do cara ser solto. Não vejo possibilidade disso acontecer. Estava certo. E é por isso que nesse assunto a gente vai voltar a ouvir o Josias, Ana. Estava muito bem informado para chegar a essa conclusão, para criar essa expectativa, né? Que ele está falando aqui para a gente, creio eu, sobre as restrições dessa soltura. Está solto, mas também não é assim. Está solto, mas nem tanto, entendeu? Já não está preso que nos passarinhos lá que ele traficou. Mas não está solto igual o passarinho deveria estar também. Não está batendo a asa, olha lá. Aqui sobre todas as regras que Anderson Torres terá que seguir. Coloca na tela aqui para mim que eu vou passar algumas delas que são bem interessantes. Além da tornozeleira eletrônica, que já colocamos, né, foi colocada antes de ele deixar a prisão, ele está proibido de sair do Distrito Federal, vai permanecer em casa durante a noite, final de semana, e tem que se apresentar à Justiça toda segunda-feira. Essa é a decisão de Moraes. Além disso... Puta que pariu. Os caras também vão pôr isso logo na segunda-feira, entendeu? Sei lá. Já é um dia ruim. Vai ser afastado do cargo de delegado, passaporte foi retido, proibição de sair do país, não pode sair do Distrito Federal. E a perda do porte de armas de fogo. Determinou a suspensão imediata de qualquer certificado de CAC ou documento autorizando o porte de Torres, inclusive da arma funcional dele como delegado. E mais, proibido de usar redes sociais e de se comunicar com outros investigados.
Alegando lapso de memória, o ex-ministro chegou a dar aos investigadores senhas erradas para o acesso ao celular dele, né? Aliás, ele deixou um celular nos Estados Unidos, né? Teve esse episódio também, né, Josias? É verdade, deixou o celular, depois entregou senhas erradas, né? Essas pré-condições foram fixadas aí pelo Alexandre de Moraes. Ele costuma ser muito rigoroso nisso, né? E o Anderson Torres deve se lembrar do caso do Daniel Silveira. Daniel Silveira também foi preso, o Alexandre de Moraes soltou, depois o então deputado Daniel Silveira, ele negligenciou essas condições que foram fixadas pelo Alexandre de Moraes. Ele tirou tornozeleira, ele entrou nas redes sociais e ele voltou para a cadeia, né? Aí o Josias, Ana. Então, dessa vez, ele parece nos conduzir para essa expectativa, ao lembrar o caso do Daniel Silveira, de que, embora solto, Anderson Torres, se violar essas restrições, pode mesmo acabar preso, né? Agora, Anderson Torres não é Daniel Silveira, né? Você vê esse cara com uma conversa de tornozeleira eletrônica tem problema? Daniel tinha muito esse papo, tinha a tornozeleira eletrônica mais ferrada aí do acervo da Polícia Federal. Nunca funcionava, era terrível, era terrível. E o Anderson Torres já tem no currículo essa história do minha memória não funciona. Só lembro que a senha era 1, 2, 3, 4, vou meter o golpe. E a senha não funciona e tal. Então tem o histórico de desculpa esfarrapada, mas não é tão porra louca quanto o Daniel Silveira. Doutora, o que vai dar isso aí? Me conta. Pois é, confesso que eu fiquei assim um pouco decepcionada assim com essa soltura, claro, porque é isso, a gente vê a base bolsonarista celebrando daquele jeito a soltura de um cara que é investigado por tramar golpe, traficar passarinho, entre outras coisas, né? Você vê os caras comemorando daquele jeito, você fala, pô, se eles estão felizes é porque tem alguma coisa ruim para o Brasil acontecendo aí, né? Então, confesso que bate essa sensação, assim, de, pô, né? Por quê? Por outro lado, há que se ter uma certa confiança no processo aí. Primeiro, né, há regras para manter o cara ali preso, e também há possibilidades, né, de investigação que dependem aí dele estar solto. Então, numa dessa, sei lá, tô aqui conjecturando comigo mesma, né? Numa dessa, o cara solto é mais interessante, porque ele vai bater uns papos, pode ser que ele, né, ele solto, ele forneça mais informações. Não sei, posso estar vendo filme de ação demais, né? Para imaginar essa hipótese, né? Agora, também pode ser que solto ele receba, e essa foi a minha preocupação imediata, que ele solto ele receba mais pressão para não delatar do que preso, né? Porque preso tem ali aquela coisa toda ali, ele está mais passível de cantar, eu suponho. Não sei também dizer, mas o que eu imagino é que certamente existe um cálculo nessa soltura, ou um cálculo de não há motivos para mantê-lo preso, ou um cálculo de há mais vantagens para mantê-lo solto, ou pelo menos essa é a minha esperança, né, de que haja aí um cálculo nessa história. Agora, por falar em cálculo, a última coisa que eu quero dizer é essa. É muito sintomático, né, ouvir esse tipo de declaração. A base do governo Bolsonaro, do ex-governo Bolsonaro, né, a base bolsonarista, diz que não há chance de haver delação premiada, diz que ele está 100%, isso eu ouvi tanto do Mauro Cid quanto a respeito do Anderson Torres. Não, então 100% com o Bolsonaro, não vai haver delação premiada. Cara, isso não é sintomático? Dizer assim, não, ele não vai delatar, ele vai assumir toda a culpa. Não é meio que dizer que existe uma culpa para ser assumida, uma culpa que deveria ser do Bolsonaro e eles vão tancar,
né? Eu acho incrível que essas coisas sejam ditas assim ao ar livre, sabe? Fora a questão, e aí também me intrigou muito, imediatamente assim que ele é solto, começa a pipocar essas histórias de que ele teria áudios tramando contra ministros também, querendo, né, tramar contra o judiciário. Então, não sei se essa soltura ela dura muito tempo também.